hoje nós temos um ilustre convidado. Nós vamos falar de um assunto muito interessante que comentamos a respeito desse assunto desde o início do Bom Dia Produtor, né? Desde o início do programa, falamos de cólica equina. E essa entrevista ela é muito interessante, eu tenho certeza que o Brasil todo está acompanhando. Eu vou receber em nossa sala de entrevistas o Dr. José Henrique Saraiva Borges. É com ele que nós vamos falar a respeito desse assunto. Aqui está o Dr. José Henrique Saraiva Borges, médico veterinário, ele que é professor da Uniderp também e é integrante de uma clínica veterinária aqui em Campo Grande, especializada em cirurgias em equinos. Doutor José Henrique, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adriano, tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo, é uma satisfação tê-lo conosco. E esse assunto que nós vamos abordar agora, eu acho que ele é muito interessante por vários motivos. Primeiro, porque o cavalo, ele integra pessoas. E você tem o cavalo, tem muita gente que tem o cavalo, até quase, acho que quase como um membro da família, né? Eu entrei na veterinária, Adriano, porque eu era apaixonado por cavalo. Eu criava, minha família tem fazenda, cria cavalos. E desde pequeno era um assunto que nos deixava muito preocupados. Era esse cólica equina, na década de 70, 80, muitos animais morriam com esse problema. E quando eu entrei na universidade, em 96, eu comecei a me dedicar ao estudo de cirurgia e de clínica de equinos. Certo. E comecei a me identificar com esse problema e buscar as principais causas para evitar a morte desses animais, que até então era a principal causa de morte equina. Entendi. Bom, sendo assim, professor, o que a gente deve fazer para poder... Eu vou começar dessa forma. O que nós devemos fazer para evitar essa cólica que os amigos que estão nos vendo agora, porque nós temos animais de competição, nós temos animais caríssimos, que pode ser acometido por isso. Eu tenho uma informação aqui agora, da nossa produção, o estado de Mato Grosso, de acordo com o Iagro, é detentor de 422 mil equinos. Desse total, nenhum desses animais estão isento dessa situação? Não, então... Aproximadamente 30% dos equinos desenvolvem esse problema. A cólica não é uma doença, ele é uma síndrome, que é um termo geral que indica dor na cavidade abdominal do paciente. Então, pode ser de origem no estômago, no intestino, no rim, no fígado, mas na grande maioria das vezes, essa dor está relacionada ao trato gastrointestinal. Certo. Então, muitas vezes relacionado à alimentação. Então, o equino, ao longo da sua existência, da sua evolução, ele foi desenvolvido para comer pouco e o dia inteiro. Muitos produtores... Entendi, fracionado, várias vezes por dia. Por isso ele não tem vesícula biliar. Ele produz o bile e vai liberando lentamente no intestino, porque ele come o dia inteiro. E muitos produtores falam que um cavalo come por 2 vacas. Na verdade é porque a vaca come, deita e rumina. O cavalo não, ele é obrigado a comer o dia inteiro. Tempo todo. E nós mudamos esse costume do cavalo. Nós fechamos eles, que ele era acostumado a andar por vários caminhos, ele é nômade, ele vai andando, deixando os parasitas para trás e comendo os pastos novos. Nós trancamos ele numa cocheira e começamos a dar dietas parecidas com a nossa, 2, 3 tratos por dia. E isso então essa dieta está errada? Totalmente errada. E isso é a principal causa de cólica em cavalo. Porque ele fica por longo período sem comer. Isso. E quando come, come muito. Come muito. E não é adaptado a esse sistema. Eu já vi algumas pessoas colocar óleo de girassol, óleo de milho na ração. Isso interfere, influencia ou às vezes de repente é uma informação muito errônea? Não, ele não é errônea, não. Ele está certíssima. É uma forma de você fornecer altas quantidades calóricas ao cavalo com baixa fermentação. Então, na quantidade adequada, o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de soja, ele melhora a qualidade do pelo, porque ele é rico em vitamina D, e ele aumenta o ganho de peso do animal, sem precisar de grande quantidade de ração, diminuindo assim a necessidade de muita ração. Entendi. Hoje as rações já vêm com óleo incorporado
na sua já vem com forma. o senhor, não precisa mais acrescentar. Doutor, nós temos uma animação que mostra o sistema digestivo equino, se puder colocar para a gente. E aí eu gostaria que o senhor comentasse se existem algumas principais causas que pode causar essa cólica ou simplesmente isso acontece, não tem... Só pode ficar à vontade para comentar. Tá. A cólica começa na boca. Se o cavalo não tiver uma dentição bem feita, bem organizada, ele não vai conseguir mastigar esse alimento e vai ingerir fibras de grande tamanho. E isso predispõe à cólica. Certo, porque essa fibra fermenta no organismo dele e pode dar cólica. Isso, exatamente. E outra parte importante na cólica é o estômago. Se a gente olhar na animação, em relação ao tamanho do intestino grosso e delgado do cavalo, o estômago ele é pequeno, ocupa uma pequena quantidade. Por isso que o cavalo come o dia inteiro. Certo. Porque ele tem um estômago pequeno e um intestino muito grande. Quando ele come uma ração em grande quantidade, isso vai ao mesmo tempo no estômago e começa a fermentar. E o estômago começa a dilatar. E o equino não tem a capacidade de vomitar. Ele não consegue vomitar. É? E aí o estômago começa a distender até estourar na cavidade abdominal. Entendi. E aí o animal morre por infecção abdominal. E eu consigo perceber com facilidade, identificar esses sintomas quando o meu cavalo vai começar a sentir uma cólica ou bem no início? Tem como? Tem sim. A dor ela é gradativa. O animal começa a deitar. Ele demonstra alguns sintomas. Ele raspa o chão, né? Ele começa a bater a pata no chão, ele olha para a barriga e fala, opa, tem alguma coisa doendo aqui, o que está acontecendo na minha barriga. Ele começa a escoiciar o abdômen, ele fica inquieto e muitas vezes ele deixa de comer a ração. Esses são sinais de cólicas brandas, sem muito problema ainda cirúrgico. Com o passar do tempo... Aí na tela nós temos alguma dessas informações que o senhor falou. Transpirar sem fazer esforço físico, sobra de ração no coxo é um sintoma? É um sintoma, o cavalo sempre come. Entendi. Se você der 3 vezes o trato dele, ele vai comer as 3 vezes. Se você for lá e der o trato e ele não comer, ele tem um problema. Não necessariamente cólica. Entendi. Mas doente ele está. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada está. O tratador tem que avisar ao proprietário, ao veterinário, sobre esse problema. E a partir do momento que a cólica começa a evoluir, a dor aumentar, ele deita, ele rola, ele se joga no chão, e são sintomas claros de que o animal tem dor. Entendi. Olha, o caso do seu aparecimento dessa doença acontece. Nós identificamos que o cavalo está com cólica. Identificado isso, como é que é feito esse tratamento? Existe ou não tem o que fazer? Se estiver num grau avançado, você vai perder o animal? Como funciona? Não, existe o tratamento. É comum os proprietários aplicarem analgésicos. Vou aplicar um analgésico, esperar. Se ele melhorar, entendi, a gente não faz nada. Se piorar, a gente chama um veterinário. Esse procedimento está completamente errado. Nós devemos chamar imediatamente o veterinário. Se for meia-noite, 1h da manhã, não interessa. A partir do momento, é sério. É sério e o tratamento é de urgência. Se ligar para um veterinário e ele falar, não, espera, chama outro. Nós não podemos esperar nem 1 minuto. Entendi. Porque se o intestino torcer, para de circular sangue nele. E ele começa a se desvitalizar. E isso é fundamental. A velocidade da torção até ele chegar ao centro cirúrgico é de fundamental importância para salvar o paciente. Entendi. Senão, não salva. O senhor falou chegar ao centro cirúrgico porque tem casos que tem que fazer cirurgia? Tem casos que tem que fazer cirurgia. A minha residência foi no interior de São Paulo, em Jaboticabal, na Unesp. A gente recebia animais do Mato Grosso do Sul, porque naquela época nós não tínhamos centro cirúrgico aqui. Certo. Há pouco tempo nós temos centro cirúrgico que opera cavalo no Mato Grosso do Sul. Então muitos deles morriam no caminho, no trajeto, porque não dava tempo de chegar ao centro cirúrgico. Entendi. Hoje nós temos centros cirúrgicos em Dourados, em Campo Grande, e aí a logística para salvar esses pacientes melhorou. Um problema tão grave como esse, doutor, como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? Tem um jeito? Tem um jeito. Diminui a ração. Se precisar dar muita ração, distribui em 4, 5, 6 tratos por dia. Solta o animal o quanto mais puder. Deixa ele comer feno, pasto à vontade. A gente limita muito a quantidade de verde desse paciente, porque
Normalmente o feno, ele é um pouco mais caro do que a ração. Entendi. E aí o tratador, ele diminui o feno e aumenta a quantidade. A ração. Aí isso predispõe a cólica. Então, se a gente... Uma ração de melhor qualidade também ajuda. Ajuda porque você diminui a quantidade. Entendi. Quanto melhor a ração, menor a quantidade necessária. Para finalizarmos, nós temos que... tem alguma coisa a ver cólica com laminite, que também é um problema muito sério? Sim, a laminite, ela é uma das doenças mais estudadas em cavalo hoje em dia. Ela está relacionada à alteração da microbiota no intestino do cavalo. Ou outras causas de infecção, como retenção de placenta, que ela começa a apodrecer e a criar bactérias no interior do útero. Então, ela está relacionada à morte dessas bactérias gram-negativas. E na cólica, com a fermentação, as bactérias gram-negativas, elas tendem a morrer. Entendi. E aí o fragmento dela cai na circulação e predispõe a laminite, que é um assunto bastante extenso e que causa muito aflição aos proprietários. O senhor vai combinar com a gente o seguinte, com a produção do Bom Dia Produtor, o senhor vai voltar aqui outro dia para nós falarmos a respeito de laminite, que é um problema sério também, e muitas pessoas já perderam os seus amigos, e eu vou colocar dessa forma, porque o animal ele acaba tendo uma interação, principalmente os animais de competição. Ele vira um amigo, agrega as pessoas e ele é um amigo mesmo, e com aquela pessoa que é acostumada a conduzi-lo, ele tem um desempenho melhor, o senhor sabe disso melhor que eu, né? E a laminite é um problema sério, principalmente para quem faz uma aquisição de animal recentemente, às vezes não tem conhecimento, o animal estava encocheirado, solta no piquete, pode agravar. Hoje é a doença que mais me preocupa em cavalo, sem dúvida, é a laminite. O senhor vai voltar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Ô, doutor, foi uma satisfação falar com o senhor, foi muito bom, foi esclarecedor o nosso bate-papo, uma pena que é pouco tempo, mas valeu, boa sorte, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia.